Agora já está ao vivo. Começou já, pastor. Aleluia. Glória a Deus. Já estamos ao vivo, começando a nossa live das 21 horas. Eita, nesse jejum nós estamos realmente online, midiáticos. Amém? Sejam bem-vindos. Estou vendo muitos irmãos entrando de uma vez. Glória a Deus. Aleluia. Essa é uma semana abençoada. Hoje, nosso terceiro dia do jejum e também a nossa terceira live. Nós tivemos a live com o pastor Asaf Borba, tivemos live com o pastor JB Carvalho e hoje vai ser com o pastor Lamartine Pozella de São Paulo. Aleluia. Vamos aguardar até que mais alguns irmãos entrem e a gente então vai convidar o nosso convidado, sem redundância. Só lembrando você que amanhã, ao meio-dia, como nós temos feito sempre, nós teremos uma live de testemunhos. Então, se você já tem testemunhos, você colocou um alvo no jejum e graciosamente você já recebeu a bênção do céu, compartilha com a gente. Eu penso que muitas pessoas serão abençoadas e encorajadas a continuar orando, buscando o Senhor. Amém? Amanhã, meio-dia. Mas manda para a gente antes, para a gente poder ler, né? Para todo mundo poder saber o seu testemunho. E às 19 horas estaremos no quarto dia do jejum, ministrando o quarto dia do livro, né? Do livro do jejum. Eu criei, por isso falei. Amanhã também eu vou responder perguntas. Então, se você tem alguma pergunta de dúvida bíblica, curiosidade bíblica, agora, só tem que lembrar que as respostas são tempo limitado, né? Então, como são só 15 segundos para responder, não dá para eu fazer um estudo bíblico. Então, faça uma pergunta que seja objetiva, mas pode fazer que a gente vai tentar responder todos. Eu pedi para contar quantas perguntas foram feitas para mim ontem e antes de ontem, e foram 1.100 perguntas, 1.100. Eu só pude responder 25. Então, obviamente, a maioria não houve como responder. Mas, obviamente, muitas foram repetidas, né? Então, às vezes, não foi você que fez a pergunta, ou você fez uma pergunta que centenas de outros fizeram. De qualquer forma, não deixe de fazer sua pergunta por causa da quantidade de gente que vai perguntar também, né? Quem sabe você não vai ser o premiado amanhã. Aleluia. Vamos aguardar até que o pastor entre. Aleluia. Aqui estamos já com o pastor Lamartine Pozella. Está me ouvindo, Glória pastor? a Deus. Estou ouvindo bem, que honra estar aqui, pastor. Já lhe conhecia muito pelo nome e agora estou tendo o prazer de estar aqui com o irmão dividindo essa live maravilhosa. Eu preciso dizer duas coisas para o irmão. Primeiro, que o irmão é muito conhecido na minha igreja, muitos irmãos te conhecem, e eu estou fazendo algumas lives com pessoas que me pediram para convidar, então eu quero que você saiba que você é querido, então isso é uma coisa boa. E a segunda coisa, nós estamos vivendo um período agora de jejum, são 21 dias de jejum, eu sei que muitas igrejas em todo o Brasil jejuaram nesses dias, mas nós temos um jejum que já é tradicional, a gente faz todos os anos na quaresma, não somos católicos não, mas fazemos jejum na quaresma. E esse ano o tema do nosso jejum é 21 dias liberando a fé. Então a gente está ministrando sobre fé, estamos orando com os irmãos, diferentemente dos anos anteriores, né? No ano passado e nesse, nosso jejum está sendo unicamente online, em função do lockdown, isolamento, etc. Então as nossas ministrações são todas online. Mas é bom que está ampliando nossos talentos, nossas habilidades e estamos crescendo. E então, durante o jejum, nós estamos convidando homens de Deus, que a gente sabe são pessoas de Deus, pessoas sérias, que têm experiências vivas e poderosas, para compartilhar com a gente, inicialmente, obviamente, sobre esse tema, né? É uma experiência de fé, compartilhar conosco suas experiências de fé, que eu tenho certeza foram muitas, né, no seu ministério, na sua carreira, porque além de pastor, você foi político muitos anos, não sei se ainda é, né? Mas eu conheço o irmão desde a época que o irmão era deputado. Agora é só ministério. Tá certo.
Mas antes da gente continuar, queria que o irmão se apresentasse, contasse para a gente. Eu fiquei sabendo que a sua igreja agora mudou de nome, contasse para a gente um detalhe, o que é isso, como é que é o seu ministério, um pouquinho da sua vida, para os irmãos da nossa igreja aqui poder conhecê-lo melhor. Bom, muito obrigado pelo convite. Ontem eu estava assistindo a live do JB, que é um irmão para mim, um amigo muito querido, né? E assim, na nossa igreja também tem muita gente que lhe segue, que ama o seu ministério, né? E só faltava o tempo de Deus estar preparando para nós nos juntarmos. Esse é um dos grandes privilégios, né, pastor, da pandemia. Porque eu estou conhecendo gente que eu só conhecia de ouvir falar. E agora, esse é um paradoxo, né? Exatamente. Olha, eu sou o pastor fundador, né, da Yacht Church. Ela nasceu como Igreja Batista da Barra Funda, na minha casa. Depois nós mudamos do bairro da Barra Funda, em São Paulo. Ela virou Igreja Batista Palavra Viva. Nós fundamos muitas igrejas, mas naquele modelo batista a gente liberava. E eu, então, pastor de uma igreja local, uma igreja grande, uma igreja que em São Paulo tem uns 10 mil membros. Mas nessa pandemia, primeiro nós tivemos uma enchente no começo do ano passado, que a igreja praticamente ficou submersa. Foi a maior chuva de 200 anos. Nós tivemos de mais de 1 milhão de prejuízos. Me lembro disso. Mais de 1 milhão de prejuízos. Aí nós nos levantamos, Deus nos abençoou, conseguimos em um mês estar com a igreja pronta para a inauguração. E quando fomos inaugurar, em um mês, tivemos mais de 400 pessoas trabalhando, todo mundo doando, foi uma coisa assim maravilhosa. Em um mês eu estava pronto para reinaugurar. Mas na semana da reinauguração foi decretada o lockdown da pandemia. E eu simplesmente falei para Deus, Senhor, e agora? E Deus falou para mim, você só espere aquilo que eu vou fazer. Amém. E ele me orientou a começar a fazer lives e a igreja começou a explodir. Ao invés da igreja retroceder o ano passado, nos últimos 2 batismos, eu batizei em novembro 1.500 pessoas e em dezembro 1.200 pessoas. Glória Foi a Deus. assim, nós tivemos no ano, e aí no meio dessa pandemia, pastor, um dia eu acordo todos os dias de madrugada para orar, eu adoro orar de madrugada, e naquele dia eu estava de joelhos orando a Deus, e Deus falou comigo assim, quase que audível. Ele falou, filho, você já observou quantas pessoas estão te seguindo pela internet? Eu falei, sim. E o Espírito Santo falou, por quê? Aí eu disse, o senhor quer que eu pregue a palavra? Ele falou, não é só isso. Eu quero que você seja pastor dessa multidão. Uau. E Deus foi falando comigo e disse, você vai mudar a igreja, porque eu estou mudando a unção de uma igreja nacional para uma igreja internacional. Aleluia. Deus falou comigo, pastor, eu imagino que foi em maio de 2020. E ele me deu toda a estratégia de mudar o nome para uma igreja. Nós, no Estatutos, ainda somos batistas, mas nós mudamos o nome para uma igreja cujo nome é internacional, porque ele disse, em todo mundo vocês vão ser reconhecidos por um nome só. E de lá para cá, eu aceitei o desafio. Nós já estamos hoje com células na Europa inteira, em mais de 20 países. Nós temos umas 250 pessoas engajadas para abrir células, muitas células já pujantes. 250 pessoas? Na Europa. Aqui no Brasil, nós já estamos com milhares e milhares de pessoas abrindo células mesmo, em todo o Brasil. E eu estou dando mentoria tanto para o Brasil quanto para a Europa. E está explodindo. Aleluia. Toda semana chega na Europa 20, 30 novas pessoas. E o que o Espírito falou para mim, falou, olha, Jesus está voltando e você precisa ser o instrumento do avivamento de salvação. Aleluia. E aí eu comecei a profetizar e fazer lives uma atrás da outra, e Deus começou a fazer um milagre. Hoje nós estamos vivendo um milagre, e foi por conta dessa pandemia. Satanás pensou que ele ia nos trancar, e na verdade o Espírito Santo nos liberou. Agora, glória detalhe, 15 dias depois daquilo que
Deus tinha falado comigo, eu não tinha contado para ninguém, a não ser para minha esposa. Eu fiz uma live com o pastor Ed Silvoso, não sei se o irmão conhece. Quem conhece da Argentina? É um grande líder e tal. Hoje ele mora em Los Angeles, né? E eu estava falando sobre, ele prega muito sobre reino, sobre o conceito de eclesia, da igreja e tal. E eu estava fazendo uma live com ele. Ele no meio Ele da fala live... português também? Não, ele estava pregando em inglês e eu estava traduzindo, né? Uhum. E aí ele virou para mim e falou assim, olha, eu quero declarar uma coisa para a sua vida. Eu não sei se você vai crer, mas eu vou te falar. Aí eu falei, pois não, pastor, pode falar. Ele disse, Deus está me falando que você vai ter 1 milhão de células no Brasil. Aleluia. Quando ele Que falou isso? aquilo, eu me arrepiei. E aí eu comecei a dar glória a Deus. Eu falei, pastor, há 15 dias Deus falou comigo. Eu nem tinha mudado o nome da igreja ainda. Então a sua igreja é uma igreja em célula? A igreja nasceu em célula, né? Na minha casa, nós Sim. sempre tivemos células. Sempre Que fomos bom. uma igreja em células. Só que, assim, nesse período, antes da pandemia, eu já estava pensando em me aposentar daqui 10 anos, preparando meu genro e minha filha. E Deus falou comigo, mas negativo, você não vai se aposentar Mas você está nada. com quantos anos? Eu estou com 59, faço 60 agora em maio. Eu sou mais velho Mas que você. não faz isso, não aposenta não, senão eu vou ter que aposentar também, ué. Não. Deus falou comigo que você vai pregar até o final da sua vida. Você nunca vai parar. E assim, Aleluia. eu estou vivendo um momento, Aloysio, de uma paixão por almas. Eu só penso em almas. É interessante, porque antes eu pregava e olhava para o meu público que estava na igreja local, e mesmo que estivesse transmitindo pela internet, o meu coração estava ali naquelas ovelhas. Hoje é o contrário. Hoje eu estou pregando ali e eu sei que tem milhares e milhares de vidas. Tem um rebanho muito maior por trás. Mais de 10 vezes o que eu posso pôr na minha igreja. A gente tem ali 2.500 cadeiras, mas é muito mais do que isso em cada pregação que a gente faz, fora aquilo que o YouTube manda depois, né? Esse ano de 2020 eu falei para 80 milhões de pessoas. É uma coisa assim de louco que Deus está fazendo. E eu estou vibrando com esse chamado mesmo de pregar o evangelho para as nações. Pastor, só uma curiosidade. Esse nome Iá é por causa da abreviatura do nome de Deus em hebraico ou tem alguma sigla? Yahweh. É esse mesmo. Porque o que Deus falou comigo é o nome Yahweh, diferentemente do nome Elohim. Elohim é o Deus criador, né? Mas Yahweh é o Deus da aliança. Ele falou, você vai me apresentar como um Deus da aliança para milhões de pessoas. E é isso que está acontecendo. A gente está levando o nome de Jesus para as nações. Nós estamos em todos os continentes, na Ásia, na África, na Europa, América do Norte, América do Sul, e está explodindo. É uma coisa que está saindo do controle, mas estamos aí. Deus. Eu estou percebendo na linguagem do irmão que o irmão também está pregando o evangelho da graça. Como é que tem sido isso para o irmão? Se não existe graça, não existe a operação de Deus, né? Um dos textos mais assim que eu amo na minha vida é João 1,17, né? A lei veio por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo, né? E eu sempre digo que a verdade ela está do lado da graça e não do lado da lei, né? Porque a graça ela é mais do que um conceito, ela é uma pessoa. Se a verdade fosse a lei, Jesus não teria dito para os fariseus, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Porque os fariseus, não sei, todo mundo sabe disso, mas você sabe, em Israel, já naquela época, não tinha analfabetos. Todo judeu sabia de cor os 5 primeiros livros da Bíblia. Todo judeu. Por isso que Jesus, quando estava pregando, ele não precisava de abrir o rolo, ele só dizia, está escrito, todo mundo já sabia. Você sabe, não tem nenhuma vez no Evangelho que um fariseu ou mestre na lei questiona Jesus nesse aspecto, porque o que ele falava, todo mundo já sabia. Então, se os fariseus conheciam a lei, então a lei não era verdade, porque o Senhor falou, vocês não conhecem a verdade. Quando vocês conhecerem a verdade, ela vai libertar vocês. Isso porque a graça e a verdade são a mesma. A graça e a verdade é a mesma coisa. A verdade é o Evangelho, a verdade é Cristo. E Cristo é a graça que se fez gente, não é verdade? Eu digo isso, a graça é mais do que um conceito. A graça é uma pessoa.
A graça é Aleluia. Jesus. E a graça me Amém. alcançou, Aloysio. Eu fui um jovem que odiava meu pai. Antes de me converter, eu fiquei 4 anos sem falar com ele. Com 12 anos, eu tomei uma surra do meu pai e eu prometi para ele que quando eu ficasse homem, eu ia bater nele. E quando eu Misericórdia. tinha 15 anos, eu falou, agora chegou o seu dia. E eu fui para cima dele, ele fugiu, minha mãe entrou no meio de uma porta, falou só por cima do meu cadáver. E naquele momento eu parei, porque minha mãe era a pessoa que eu mais amava. Mas ele nunca mais, eu falei, nunca mais se dirija a palavra a mim, porque senão eu te mato. E eu fiquei 4 anos, e no dia 27 de fevereiro de 1981, eu conheci o amor de Cristo. E quando eu Aleluia. conheci o amor de Jesus, a primeira pessoa para quem eu contei foi meu pai. Meu pai era um homem católico, filho de italianos, foi coroinha, nunca quis saber do evangelho, mas 8 meses depois da minha conversão, ele me chamou, ele disse, filho, vem cá. Eu disse, pois não, pai, eu tinha 19 anos. Ele falou assim, eu quero me converter. Olha Eu aí. disse, eu falei, pai, mas o que houve? Ele falou, filho, o que aconteceu na tua vida não foi uma religião. Eu tenho um outro filho. Eu quero o seu Deus. E ali naquele dia, ele Aleluia. aceitou a Cristo comigo. Ele disse, você me batiza? Eu falei, pai, mas eu não sou um pastor. Ele falou, mas você vai ser. E Seu pai já a era profeta. primeira pessoa, Luiz, que eu batizei foi o meu pai. E Deus foi um Deus de graça tão extraordinário que eu Aleluia. vivi 19 anos como um filho péssimo. E eu tive 19 anos de restituição para ser um filho que honrou meu pai. E meu pai era minha ovelha, ele ia todos os cultos, ele se sentia orgulhoso daquilo que Deus tinha feito. Eu sou o fruto da graça. Então, Mas o pessoal é fala que eu sou o impressionante como pastor se mais cumpriu chorão na que sua tem. vida, né? Interessante como se cumpriu na sua vida a profecia, né, de que ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Quer dizer, o primeiro sinal da sua conversão foi se converter ao seu pai. Não é Foi. extraordinário isso? E ninguém me disse. Eu me converti e na hora o Espírito Santo falou, você precisa pedir perdão para o seu pai. Só que quando eu voltei do acampamento, eu abracei, o beijei e disse, pai, a partir de agora o senhor tem um outro filho. Ele não falou nada, ele ficou me olhando. Eu acho que ele não acreditou, mas ele não disse nada, nem sim, nem não. Só que durante 8 meses ele observou. E um dia ele falou, vem cá, eu quero esse Deus. Então a minha vida, Luiz, é uma vida que a graça de Deus ela se manifestou sempre. E eu não prego outra coisa. É óbvio que eu prego santidade, é óbvio que eu prego que nós temos que abandonar o pecado, mas não é pela força, é pela graça. Por Jesus. E é por amor. Eu sou apaixonado por Jesus. Todo mundo sabe que eu só choro quando eu falo dele. Eu sou um italiano bravo, mas quando eu falo de Jesus eu me derramo. Por quê? Porque eu me lembro todos os dias a obra que ele fez na minha vida. Então, eu Aleluia. sou um pregador que, para mim, a graça é o cerne do Evangelho. É o cerne da Aleluia. Bíblia inteira. Pois é interessante como tem gente que resiste à mensagem da graça. E gente que se levanta para contradizer, e para dizer que estamos colocando a porta larga, que já não cremos mais. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de alguém dizendo, você crê no Deus que é amor, mas onde é que está a justiça de Deus? Quer dizer, são pessoas que realmente não têm entendimento nenhum da graça de Deus, porque a graça de Deus nunca, em momento algum, contradisse a sua justiça. Na verdade, a graça de Deus na cruz, em Cristo, ela cumpriu todas as justas exigências da justiça, da lei de Deus. Quer dizer, Cristo cumpriu tudo. Quer dizer, Deus é tão justo que ele teve que punir completamente o nosso pecado em Cristo lá no Calvário. Quer dizer, a pessoa que não entende o Calvário, ela pensa que nós pregamos uma graça que é uma graça sem a base da justiça. Não, é a graça Não. do preço que foi pago, é a graça da dívida quitada, entendeu? É o Isso é maravilhoso. Tetelestai, né? É o Tetelestai do está Tetelestai, quer dizer, é a consumado. obra consumada. Quer dizer, foi Está pago. consumada e a ressurreição é a prova de que a obra foi aceita. Então, mas as pessoas que falam isso é porque, na verdade, ainda tem uma mente baseada na lei do Velho Testamento, né? Na religião da lei. São pessoas que ainda querem fazer algum tipo de troca com Deus, alguma barganha com Deus. Mas a minha oração nesses dias é que o Espírito Santo vai trazer revelação, vai trazer luz,
e o avivamento vai varrer esse país. Sabe o que eu Amém. sinto? Eu Glória a sinto que Deus. durante esse tempo de pandemia, as pessoas, eu vi muitos líderes se levantando, porque o governo quer fechar a igreja. Né? Eu posso falar para vocês, você também é uma igreja em célula, mas a igreja não é o prédio, entende? Governos podem até fechar prédios, mas não fecha a igreja, porque a igreja não é o prédio. A razão muito simples. Então, a nossa identidade não é o prédio não nos define. Essa é a grande glória de ser uma igreja em célula, porque nós continuamos funcionando do mesmo jeito, a igreja continuou do mesmo jeito. Para falar a verdade, no ano passado, a nossa igreja até cresceu e prosperou em todos os aspectos. Você A sabe, nossa nós também. fizemos. É impressionante, nós, nas nossas igrejas todas, no final do ano, fizemos um batismo, batizamos 15 mil irmãos. 15 mil, mas nós praticamente não fizemos cultos presenciais, entende? Nós praticamente pregamos só nas células, foi só na pregação ali individual ou então online. Então, essa é a glória da nova aliança, entende? Amém. E você é a prova disso, né? Você nasceu de novo, você tem uma nova realidade, uma nova identidade, uma nova vida. Isso não está condicionado mais a um prédio, a um lugar, não é lugar mais que nos define, não é verdade? Então, hoje, Deus está te dando um ministério muito maior, e eu percebo que eu acho que você passou por uma renovação mesmo espiritual, né? O Espírito Santo veio e te deu um Eu renovo assim sempre impressionante. fui. Você ficou jovem de novo, essa é a verdade. Eu sempre fui, Aloysio, assim, vamos dizer, do ponto de vista teológico, um pastor avivado. Eu nasci de novo dentro de um grupo super avivado, que crê nos dons. Então Eu tive você era muitas batista, experiências. então não era da convenção, era batista Não, nunca nacional? entrei. Nós viemos da igreja de Perdiz, sou filho de Perdiz, mas desde o princípio, quando nós fomos organizar a igreja, o pastor falou: olha, vou te dar um conselho, não entre na convenção, porque vai ser só entrar para sair. Falei: pastor, eu não ia entrar mesmo. Eu não ia entrar porque eu vou querer liberar os dons, eu quero viver o poder de Deus, eu não quero viver, né, Amém. segurando o Espírito Santo. Então, nós sempre cremos, mas quando foi chegando essa fase da vida, eu olhando, acho que eu já realizei bastante, comecei a pensar em preparar minha filha e meu genro. Mas o Espírito Santo, ele me colocou uma visão que me tomou. Hoje eu penso o tempo inteiro nas vidas, eu só quero saber de ganhar vidas, eu só quero pregar para vidas, eu falo com gente, Deus me deu essa capacidade de falar outras línguas, eu falo inglês, eu falo italiano, eu falo francês, eu tenho pregado para esse povo tudo em línguas, né? Em línguas humanas, né? E tenho Aleluia. feito vídeos, porque eu sei que Jesus está voltando e eu quero pregar enquanto ele não vier, eu quero Aleluia. gastar a vela até a última hora pregando que ele é a única razão, é a única solução em todos os níveis, no nível espiritual, no nível emocional, no nível físico, no nível político. Eu tenho dito, sabe, Aloysio, embora eu tenha sido um político, eu tenho dito: minha bandeira não é direita nem esquerda, a minha bandeira é Cristo. Eu não prego agora, eu só falo de Jesus, porque eu digo: eu quero alcançar o da esquerda, eu quero alcançar da direita, porque eu quero que essa nação seja varrida por um avivamento e por salvação, e assim que nós vamos vencer E é assim Satanás que e vai os ser. principados. Vai ser assim, meu irmão. E é isso que vai acontecer, é isso que vai acontecer. O diabo achou que podia parar a igreja com essa pandemia, mas está muito equivocado. Na verdade, o Senhor estava nos dando um tempo sabático, você sabe? Eu percebo isso na vida de muitos pastores que vinham num ritmo muito puxado. E, de repente, o Senhor deu uma freada em todo mundo, sem exceção, no mundo inteiro. Por que o Senhor fez isso? Porque o Senhor está nos preparando. A pandemia vai passar. E quando ela passar, a igreja não vai voltar a ser como era antes. Sabe por que Nunca não vai mais. voltar a ser como era antes? Porque nós ficamos todos conectados na internet. E o que acontece é que a palavra do evangelho prevalece sobre todas as outras. Você sabe, a cobra de Moisés vai devorar as cobras dos magos de Faraó. E o que É isso. acontece? O que acontece é que tem gente ouvindo a mensagem do evangelho, está sendo contagiado. Mas ele não tem que sair da igreja dele, ele só precisa de estar lá e contaminar os outros, e incendiar os outros. E o que eu sinto, ontem eu fiz uma live com o pastor Azaf, e ele falou algo muito precioso. Ele disse: olha, Deus está nos permitindo limpar as redes. Antes da pescaria, nós estamos limpando as redes. Esse é um tempo de limpar as redes. Eu creio que as redes serão lançadas de uma maneira muito poderosa. Eu, pelo menos, hoje, eu até escrevi um texto sobre isso. Estou me preparando para uma colheita muito Eu grande. Estou me também. preparando para um novo tempo.
vamos crescer como nunca crescemos antes, no nome de Jesus. Agora, tudo isso é Já para a glória de estamos, né? Deus. Já começamos a crescer. O crescimento que nós tivemos esse ano foi extraordinário, né? Do nada, eu ter já milhares de células espalhadas, né? Pessoas ávidas para serem treinadas, para depois se tornarem novas igrejas. E uma coisa assim que Deus falou comigo nesse período também. Eu te confesso que quando eu lia, né, que o mundo inteiro ia ser evangelizado, eu falava, meu Deus, como é que nós vamos conseguir? Nunca vai ter missionário suficiente para falar para o mundo inteiro. E o Espírito falou, é assim que vai ser. Hoje a igreja vai presencialmente, mas hoje ela vai muito além. Eu me lembro, Aloysio, que um dia eu estava nos Estados Unidos, eu era jovem ainda, e eu estava num hotel que era tipo um resortzinho assim, que tinha 2 quartos, uma cozinha, e eu estava ali fazendo alguma coisa para comer, um lanche, e eu comecei a ouvir um pregador. Eu fui tocado por aquela palavra, e foi tão poderosa que eu cheguei para ver quem era. E era o Billy Graham. Eu nunca tinha ouvido o Billy Graham pregar. E eu chorava copiosamente com a unção que ele tinha. E naquele dia eu falei para Deus, Senhor, o desejo que eu tenho na minha vida é falar do teu nome para as multidões. E nesse Senhor período, te ouviu. O que o Senhor falou comigo, falou, filho, você se lembra daquela oração? Hoje você está falando para as multidões. E esse é o tempo, Aloysio. A igreja, ela marcha vencedora. Ela vai invadir, nós vamos invadir a Europa. O Islã está crescendo na base do medo, da força, mas o amor e a graça de Jesus, ela vem através da igreja. E a igreja, ela vai conquistar os milhões de vidas que o Senhor tem antes da volta do Senhor. Eu creio muito nisso. Sim, então, Deus está nos dando esse período, né? Viver o período em que a Bíblia está se cumprindo, porque ninguém nos segura hoje. Hoje você entra em qualquer lugar. É verdade. Vivemos um tempo profético, você sabe? Nós precisamos de ter sensibilidade profética. Eu, às vezes, fico um pouco preocupado com a indiferença profética de algumas lideranças, porque quando foi para o cumprimento da encarnação de Cristo, seu nascimento, a Bíblia fala que os magos foram a Jerusalém. Os magos não eram judeus, eles não conheciam o Velho Testamento, mas eles tinham um sinal no céu que eles perceberam que não era normal, que era um sinal espiritual. E os mestres da lei lá em Jerusalém, que conheciam a Bíblia... Que tinham todas as profecias. Eles não viram nada, não viram nada. Eu fico preocupado que hoje, muitos desses conspiracionistas que estão aí fora, e são muitos, mas eu acho que eles têm mais percepção profética do que muitos pastores. Eles estão percebendo que os sinais é de chuva, vai acontecer alguma coisa. Eu estou ouvindo trovoadas, eles estão sensíveis. E muitos líderes evangélicos que deveriam estar trombeteando esse momento e dizendo que é sim um sinal dos tempos, estão indiferentes a isso, né? Como é que você vê esse momento como um sinal profético na nossa geração? O tema da minha vida, além da graça e de Jesus, o tema número 1 da minha vida é Jesus. Eu volto a pregar Jesus, porque eu tenho que falar de Jesus. Entende? Jesus é o tema do meu coração. Aí o segundo tema é falar que Jesus vem. O segundo é esse, é falar sobre a vida de Jesus. Só que eu me converti com esta pregação e eu sou um estudioso desse tema. Então, aleluia, eu vejo para todo lado que eu olho, eu vejo os sinais da vinda de Jesus. Só que, a exemplo do que a Bíblia diz, o apóstolo Pedro fala, né, que nos últimos dias virão aqueles que escarnecerão da promessa da sua vinda, dizendo, desde os que os pais, as pessoas pregam, onde é que estão os sinais da sua vinda? Quer dizer, Pedro previu que as pessoas do tempo em que Jesus viesse iriam falar que nada, isso é balela. E como também a Bíblia diz, né? A Bíblia, aparentemente, às vezes, ela é contraditória, mas quando você olha mais com profundidade, você vê que ela se entrelaça. Porque Jesus disse que no tempo da vinda dele seria como nos dias de Noé, nos dias de Ló, em que as pessoas casariam, se dariam casamento e não se aperceberiam, né? Até que veio o dilúvio. Então, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia diz que o lavrador espera o precioso fruto, aguardando as primeiras e as últimas chuvas. Quer dizer, eu creio, Aloysio, que nós estamos vivendo a chuva serôdia, a chuva que está preparando
terra para grande colheita, para a colheita de Amém. milhões e milhões e milhões de almas. Então eu não tenho medo do que vai acontecer. Ao contrário, quando eu vejo sinais, eu levanto a mão para o céu e falo: oh, vai chegar o tempo da salvação, vai chegar o tempo das vidas serem impactadas. E é o que eu prego isso o tempo inteiro, sabe? Para os meus Amém. discípulos, para os meus pastores, para os que me seguem na internet, eu falo da vinda de Jesus, porque ele está para vir. Só não vê quem não quer, né? Agora, Eu costumo dizer que tem 3 profecias que eu sempre falo para os irmãos: olha, fique atento a elas, porque essas profecias, elas não têm um cumprimento repentino, elas vão se cumprir paulatinamente. Então, eu sempre digo: olha, fique atento a 3 sinais. O primeiro sinal, Jesus que diz: fique atento à figueira. Quando você vê a figueira dando fruto, você fique atento, o verão está chegando. Figueira é Israel. Esse é o maior milagre da nossa geração. Depois de quase 2000 anos, uma nação voltou a existir. O Senhor como Isaías assoviou e 19 os fala, né? chamou de Pode uma pode uma nação nação nascer num só dia? nascer num só dia. Quer dizer, esse é um sinal profético indiscutível. Você sabe, o ímpio estar desapercebido, eu até entendo, mas nós não podemos, isso está evidente. A segunda profecia, que eu sempre falo, fique atento a ela, é a profecia da pregação do Evangelho mesmo, lá de Mateus 24, 14, porque o Senhor disse que o Evangelho do Reino será pregado, É né, a verdade. todo mundo, então virá o fim. Agora, essa profecia não vai se cumprir num dia, entendeu? O cumprimento dela já começou, entendeu? Vai chegar o momento que o Senhor vai dizer: pronto, agora cumpriu-se. Então, são até uma profecia que nós participamos dela. Quer dizer, nós cooperamos para que ela se cumpra. Olha que coisa mais É louca, não é verdade? maravilhoso. É E a maravilhoso. terceira profecia que eu sempre falo para os irmãos é de Apocalipse, capítulo 13. Lá no verso 7 diz que foi dado à besta, né, que é o anticristo, a autoridade sobre cada povo, tribo, língua e nação. Virá um governo mundial. Mas esse governo mundial, ele não virá assim repentinamente. Vai sair no jornal amanhã: chegou o governo mundial. Não, o diabo, que é a mente por detrás do sistema. Então, o que as pessoas não sabem, elas ficam pensando que a mente por detrás é do Bill Gates, é do George Soros, é sei lá o quê. Não é. A mente por detrás é do diabo. O diabo está tentando fazer um governo mundial, segundo a Bíblia, desde Nabucodonosor, desde Babilônia. Ele está tentando Sim, criar um império mundial. Nunca desde conseguiu, mas ele Nimrod, vai. né? Até antes. Desde É, Nimrod já foi o primeiro grande isso. homem a querer Que já, centralizar o poder, né? e Deus não deixou, já trouxe o juízo, porque não era o tempo. Mas agora vai chegar o tempo. Então, veja, esse governo mundial virá. E o que é evidente, que muitos crentes não percebem, é que o mundo está sendo preparado aos poucos. É a rã na chaleira. Está esquentando e você não vai percebendo, mas vai chegar. Vai chegar, todas as condições estão sendo preparadas. Então, é preciso advertir os irmãos. Agora, essa é a vantagem maravilhosa quando os seus discípulos ouvem a respeito da graça de Deus. É porque eles amam a vinda. Eles amam a É, vinda. Mas não quando é você. escapismo, não é Por, escapismo. porque eles amam o noivo, eles querem o noivo, Isso. eles amam o Senhor, eles sabem que são amados incondicionalmente, eles querem se encontrar com o Senhor. Agora, quando você vive na Uau. lei, você tem medo de Deus, porque você acha que Deus está irado com você, o pau vai quebrar em cima de você. Aí quando a gente fala para ele: olha, ele está às portas, a pessoa fica com medo. Ela fala: ah, meu Deus do céu, Jesus está voltando, o que eu vou fazer? Quer dizer, é um crente contraditório, né? Ele prega, ele fala, mas quando fala está iminente a volta, ele assusta. Né? Mas tudo por quê? Porque ele está vivendo a religião da lei. Ele precisa ser transferido aqui para essa nova esfera da nova aliança. Ele é da nova aliança, mas a cabeça dele é da velha. Esse é um problema. Você É. tem uma renovação mental, né? Então, essa percepção do momento profético, isso é uma coisa muito importante. Eu também gosto muito de escatologia. Eu vou ser franco com você, também é um assunto que eu gosto. Eu até tenho um livro, vou te mandar meu livro de presente. Eu sei que Oh, isso que não é benção. Eu muito, mando o meu não é muito também para educado você. fazer isso, né? Falar, vai mandar o livro para alguém. Não, a Mas gente vou tomar troca, eu liberdade mando o com meu, você, você manda o querido irmão. seu. Eu já percebi que o irmão tem um coração tão maravilhoso, né? Está debaixo de uma unção tão poderosa, né? Eu estou sendo tão Amém. abençoado aqui hoje, só de conversar com você, eu estou sentindo muita Amém. unção, muita graça de Deus, Aleluia. já me sinto alimentado. Muito obrigado, irmão, pelo privilégio de poder participar disso junto com você. E que alegria saber que já é um movimento que está fora do Brasil e no Brasil todo. Isso é maravilhoso. Aloysio, é uma coisa que nem eu entendo o que está acontecendo. Eu não entendo, porque
Eu nunca tive tão apaixonado por Jesus como eu estou hoje. Eu choro todo dia. Mas tem outro detalhe também. Eu estou vivendo um momento de uma grande compaixão pelas almas. Então, quando eu vejo o que está acontecendo, né, esse multiplicar da iniquidade, né? Essa semana eu vi aquele menino que foi espancado de 4 anos e morreu. Eu chorei diante do Senhor. Eu falei, Senhor, vem logo, Senhor. Vem o teu Mas aí, reino. naquele momento, veio o teu reino. Eu fiquei tão indignado com o diabo. Eu falei, eu vou pregar mais. E eu vou levar mais vidas para Jesus. E o diabo vai perder. Porque Em eu nome de prego no Jesus. nome do Deus que é todo poderoso, o nome que é Amém. sobre todo nome. E eu creio que a igreja, ela precisa sair da mornidão, sair da letargia, tem que acordar, Luísio. E nós temos que pregar. Uma coisa que Deus tem falado comigo, eu creio que todo o suprimento, a provisão vem de Deus. Mas uma coisa que me incomoda profundamente é ver como os púlpitos estão sendo cheios agora de uma mensagem em preparar o indivíduo para ganhar dinheiro aqui, para ficar rico aqui. Gente, não foi para isso que Deus nos chamou. A palavra de Deus diz que estes sinais seguirão aos que crerem. Quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora, parece que você prega e as pessoas não querem ouvir. As pessoas querem pregar no púlpito que o mundo está pregando, utilizando as técnicas do mundo e usando de versículos como pretextos para quê? Para atrair a multidão. E o que o Senhor tem falado comigo é: pregue o meu poder, pregue um nome que é sobre todo nome, pregue a cruz, Amém. porque a cruz é o Amém. centro da mensagem do Amém. Evangelho. E assim Deus vai trazer toda a provisão. A Luísa, você falou aí, nessa pandemia, a nossa igreja era uma igreja que, quando chegava, por exemplo, época de férias, julho, caía a arrecadação. Sabe o que aconteceu agora na pandemia? Não tem mais esse problema, porque as pessoas estão enviando o dinheiro de onde elas estão. Hoje, nós dávamos 3 toneladas por mês de alimento, a igreja local. Hoje, nós damos 20 toneladas. Nós Aleluia. demos toda quarta-feira, fora refeições diárias para as comunidades. Sabe o que Deus está fazendo? Está mandando empresários de tudo quanto é lugar, porque quando você prega o evangelho, quando você prega a cruz, quando você coloca o Senhor no centro, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se você está me ouvindo aí e você de alguma maneira está acreditando que a solução para a tua vida financeira, profissional, são as técnicas desse mundo, isto não será o suficiente, porque tudo aquilo que é abalável vai ser destruído e derrubado. E o mundo vai passar por um caos financeiro, até para que esse governo mundial, né, a nova ordem mundial, se estabeleça. Agora, a igreja, ela não depende das circunstâncias. Nós temos vivido milagres aqui. Terminei um jejum de 15 dias. Nesses 15 dias, fazendo live todos os dias, muitos milagres de pessoas recebendo empregos durante o período. Então, Aloysio, a igreja, aqueles que buscarem o Senhor mesmo, a glória de Deus, vai ser levantada para que a luz brilhe efetivamente e que nós sejamos o sal da terra. Aleluia. Sabe o que você está falando, uma coisa tão importante, né? Eu também bato muito nessa questão aqui. Às vezes eu até acho que eu erro um pouco, porque, na verdade, eu sempre gosto de usar aqui um trocadilho, né? O púlpito não é lugar de autoajuda, é lugar de ajuda do alto. E são dois conceitos de vida completamente opostos. Então, o problema da autoajuda, essa mentalidade do coach moderno, alguém fala, pastor, você tem algo contra coach? Eu não tenho nada contra ninguém. O problema é querer usar o púlpito para isso. Tem um lugar apropriado lá da psicologia, tem um lugar apropriado da medicina, tem um lugar apropriado do palanque político, mas o púlpito é o lugar de eu proclamar que há perdão para os seus Aleluia, pecados. Você pode aleluia, nascer de novo. Está entendendo? A sua aleluia, maldição, as maldições foram removidas, porque não tem aleluia. nenhum outro lugar para falar a mensagem do Evangelho. Então, quando você deixa de falar, você está profanando o púlpito.
e você está privando a igreja do único alimento verdadeiro, que é o pão do céu. Então, assim, isso é um clamor que tem no meu coração. Também fico observando, às vezes me mandam links de pregações na internet. Meu coração fica tão triste, porque a mentalidade das pessoas ainda é o que o homem pode fazer. Mas não é essa a mentalidade de Deus, é o que ele pode fazer. Eu sempre digo para os irmãos, é como aquele casal, né? Você vê o casal, chega na igreja e fala, pastor, prega para a gente aí, como é que a gente pode mudar o casamento? Se você pregar autoajuda, você vai pregar porque ele tem que fazer 5 passos disso, 5 passos daquilo. Pode até funcionar numa certa medida, mas não é a obra de Deus. A obra de Deus é quando convida Jesus para o casamento, ele é o centro do casamento, aí ele transforma a água em vinho de maneira miraculosa. O ser humano é capaz de fazer vinho, mas demora muito tempo, muitos anos. Mas o Senhor fez uma festa. Então, esse é o poder de Deus. Quer dizer, só temos nós para pregar isso. Se nós não pregamos, não somos encontrados fiéis com os oráculos de Deus, como dispenseiros de Deus, quem mais vai pregar? Entendeu? Então, nós precisamos de estimular e de inquietar mesmo. E eu concordo com o irmão, nós temos que falar mais desse assunto. Isso é algo muito poderoso. Eu vou ser franco, eu me sinto feliz de ouvir o irmão dizendo isso, porque não são muitas vozes que estão dizendo isso hoje. Mas o Senhor vai multiplicá-las. Eu já até arrumei algum problema aí com alguns coachings, porque eu desço a lenha. Fala, eu não sou contra o coaching. Eu acho que o coaching, o lugar do coaching é lá, quando você quer melhorar a sua vida profissional, procura um coaching. Agora, trazer técnicas de coaching para dentro da igreja está fora do propósito. O que muda alguém é o poder da cruz, é o evangelho, é a graça de Jesus. É isso que você falou, é o que eu sempre digo. Como é que eu mudei a minha vida? Ninguém me ensinou o que eu tinha que fazer. Simplesmente entrou Jesus na minha vida, o ódio saiu, o amor entrou, a desonra ao meu pai saiu, entrou a honra. Eu deixei de ser uma pessoa que brigava e batia nos outros e me tornei uma pessoa cheia do amor de Jesus. E todo mundo fala, pastor, você é uma pessoa amorosa. Foi isso que Jesus fez na minha vida. É difícil acreditar que você era tão violento desse jeito. Aloysio, na 4ª série, eu tinha 8 anos de idade. Eu me lembro até hoje que eu cheguei na escola, eu falei, esse ano eu vou brigar todos os dias. Eita! E eu briguei todos os dias. No meio do ano, o diretor me expulsou da escola. Puxa vida. A minha mãe foi lá e falou, se você expulsar meu filho, eu corto os meus 2 pulsos. Aí ele falou, então ele vai ficar, mas debaixo de supervisão. Eu era assim. Eu era alguém que tinha tanta dor de rejeição que eu queria bater no mundo. E eu sempre fui muito corajoso, eu não tinha medo de... Eu acho que, na verdade, eu era um endemoniado, sabe? Já tinha um espírito maligno de violência ali. Mas no dia que eu me converti, foi incrível, porque eu ouvi... Olha, minha conversão, eu levei na minha mala garrafas de uísque, um monte de cigarros. E no dia que o apelo veio, eu pensei, quem foi o miserável que contou minha vida para esse camarada aí? Mas eu não aguentei o apelo, eu não aguentei a hora que eu vi, eu estava lá na frente. Na hora, as pessoas vinham me abraçar, me diziam, olha, tua vida vai mudar, e eu não senti nada. Mas eu falei para Deus assim, falei, Deus... É difícil acreditar que tem jeito para mim. Mas eu quero um sinal. Isso foi na 6ª-feira de carnaval, dia 27 de fevereiro de 81. Eu falei, se eu nunca tinha conseguido parar de fumar. Se o senhor tirar de mim o cigarro, eu vou dizer que o senhor é Deus para o mundo inteiro. Mas se eu sentir vontade de fumar, eu vou falar para essa crentalhada aí que você não existe. Isso era uma 6ª-feira. Passou sábado, domingo, segunda, terça. Na 4ª-feira, a gente voltando de ônibus, paramos no posto. Eu vi uma pessoa acendendo um cigarro. Eu me lembrei que eu tinha passado aqueles dias todos sem fumar. Aloysio, eu falo para você em nome de Jesus. Eu nunca mais senti vontade de fumar. Eu cheguei na casa dos meus pais, os 2 eram fumantes.
E minha mãe falou, e agora eu vou fumar? Eu falei, Jesus me libertou. Eu nunca mais, não é que eu nunca mais fumei, tive que fazer força. Eu nunca mais senti. Tem gente que fala, eu senti náusea. Eu não, eu podia ficar no meio deles fumando, eu nunca mais. Isso foi a graça de Deus, você está me entendendo? Então, Isso eu é tive maravilhoso, tantas né? experiências com a graça de Deus na minha vida. Isso é maravilhoso. Sabe, essa é que é a questão. A autoajuda, ela consegue mudar o comportamento das pessoas. Você sabe, é possível você beber, parar de beber, fumar, parar de fumar, mudar o comportamento, mas produzir novo nascimento, só o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Então, o que aconteceu com você e com milhões e comigo também é que nós éramos um, agora nós somos outro. Nascemos de novo, temos outro coração. Entende? Amém. Você que antes era tão cheio de ódio, de violência, agora não consegue se conter, você chora o tempo inteiro. Por que é isso? Isso é o Espírito Santo dentro. Então, novo nascimento não é mera mudança de comportamento, é vida, é zoe. Entrou uma vida que você não tinha antes. Entende? Isso só o Evangelho produz. Então, nós temos que pregar o Evangelho, porque quando você prega o Evangelho, as pessoas que ouvem e creem, elas nascem de novo. Olha a glória que nós temos, só nós temos isso, só os pregadores têm esse privilégio, porque Deus escolheu a loucura da pregação para salvar o pecador. Deus escolheu a loucura da pregação para trazer fé ao coração do homem, para o Espírito vir, para haver milagres. Tudo é pela loucura da pregação, a loucura da cruz, a loucura do Evangelho. Então, assim, é maravilhoso te ver apaixonado assim. Eu estou renovado. Muito obrigado pelo encorajamento poderoso que você nos trouxe hoje. E gostaria de marcar uma outra live, em outra ocasião, para novamente a gente poder conversar. Da próxima vez, vamos fazer o seguinte. Eu vou te chamar, porque aí eu quero te entrevistar para saber o que Deus fez na tua vida, porque aí sou eu que vou beber. Você sabe, eu estou aqui vencendo a condenação, porque eu falei, gente, eu estou falando demais, eu tenho que deixar o pastor falar e eu estou aqui falando no ouvido dele. Não, tá maravilhoso. Mas eu quero fazer uma live para te chamar, porque aí sou eu que pergunto, né? Tá certo. Mas só para a gente concluir esse momento, fala um pouquinho para a gente do que você tem experimentado, né? Experiências de fé no seu ministério. Eu já entendi que o seu ministério hoje é caracterizado pela pregação do Evangelho da Graça, pela salvação de almas, pela multiplicação de célula. Estou certo? Já percebi. Você está certíssimo, está certíssimo. Percebi pelo que você está dizendo. Mas eu sempre tive muitas experiências com o sobrenatural. Muitas. Aleluia. Eu me lembro que quando, em 1992, quero contar essa experiência porque foi muito forte. Eu estava vindo lá no centro de São Paulo, eu estava discipulando um querido filho na fé que trabalhava num banco. Eu saí de lá, passei na 24 de maio, e quando eu passei na 24 de maio, eu vi uma pequena multidão, umas 200 pessoas, e no centro tinha uma pessoa com olhos vendados e uma outra ajudando ele a adivinhar. E eu olhei aquilo e falei, isso é baboseira, não tem nada a ver. Mas eu vou esperar para ver o que é. Aí o camarada pegava a identidade de alguém e falava, me dê o nome dessa pessoa. Ele dava o nome, data de nascimento. E eu, no começo, eu fui falando, isso é mentira, ele está com um ponto, tem algum truque. Mas aí chegou uma hora que o cara parou de falar, ele só apontava. E o camarada começava a dizer o que a pessoa tinha dentro da bolsa. Eu tinha acabado de sair também de uma livraria evangélica, eu tinha 3 livros dentro, embrulhados, né, num papel, dentro de uma sacola. Quando o cara chegou em mim, apontou, ele falou, essa é uma sacola com 3 livros dentro. Eu arrepiei na hora. E naquela hora o Espírito Santo falou comigo, eu te trouxe aqui, porque eu quero que você testemunhe isso para um chamado que eu tenho para você. E eu fiquei ali, comecei a orar. E nada de mudar. E o Espírito falou, ora em línguas. A hora que eu produzi a primeira palavra em língua estranha, o cara errou. E aí o companheiro dele falou assim, você errou. E o cara não acertava mais. Eu ali orando em língua estranha. O cara que estava no meio, endemoniado, que ele estava em possesso ali, ele virou para o meu lado, tinha uma multidão. Ele virou para o meu lado e falou, tem alguém atrapalhando aqui. Aí eu falei, Deus do céu, o que vai acontecer aqui? Eu vou apanhar dessa multidão, né? Que nem Paulo. Aí o Espírito falou, vai embora.
Eu saí, andei uns 100 metros, ele falou, volta. Quando eu voltei, ele estava acertando tudo de novo. Aí o Espírito falou para mim, entre na primeira livraria que você encontrar, que eu vou te mostrar o que eu quero que você fale. Eita. Eu entrei numa livraria e eu fui dar bem na área de esoterismo. E naquela época, eu li 80 livros sobre Nova Era. E eu fui um dos primeiros no Brasil a trazer esse tema. Eu me lembro disso. Eu me lembro de ouvi-lo. Lembro. Foi lá em torno de 1990, 92. 92. Aloysio, olha o que aconteceu. Olha como Deus faz. Na minha vida é assim, é tudo loucura. Deus falou para mim assim, você vai fazer um evento no AMB. A minha igreja, nessa época, tinha 100 pessoas. Eu falei, no AMB cabia 4.000 pessoas lá. E o meu grupo de intercessão começou a orar. Eu sou maluco, sou doido, eu aluguei o negócio. Levantei alguns mantenedores, o evento era grande, aí eu só orava assim. No dia do evento, eu cheguei no AMB, eu falei, Senhor, não deixa eu passar tanta vergonha. Manda pelo menos umas 1.000 pessoas. O Senhor mandou eu vir para cá. Aloysio, no primeiro dia, tinha 7.000 pessoas. Estava lotado. No segundo dia, tinha uma fila que ia do Anhembi até a Marginal. Tinha na fila mais de 20.000 pessoas. E naquele dia tinha o De Velasco, que era da Igreja Universal, ele ficou muito impactado. Dali eu fui para a televisão e aí Deus me levantou para o momento por conta daquilo. Então eu tive muitas experiências e aconteceu no meio desse evento. Quando eu fui falar do anticristo, que é o Maitreya, eu tomei um soco na cara de espíritos malignos. Eu literalmente, eu senti o soco, eu caí. E na hora que eu caí, os telões lá de fora desligaram. Foi sobrenatural. Desligaram, eu levantei numa ira, e eu levantei a mão, estendi e falei, agora em nome de Jesus, demônios, vocês saiam daqui, porque eu não vou me calar. E comecei a profetizar, na hora o telão voltou. A gente só ouviu uma multidão lá fora gritando. Oh! Agora, aí foi aquele número de conversões tremendo. Eu comecei a viajar para o Brasil, eu tinha uma fita. Toda vez, Aloysio, que chegava na época do anticristo, caía os telões. Eu cheguei uma vez em Londrina, eu chamei os caras que estavam fazendo os equipamentos, filmagem, eu falei, olha, vai chegar uma hora que você vai ter problema nos equipamentos. Chegou a ser desse jeito. Porque onde eu fosse, chegava naquele ponto, dava o problema espiritual. Falei, mas você não se preocupe, porque eu vou orar e Deus vai dar vitória. E o cara falou, não, meu equipamento é de ponta, não vai acontecer. Eu falei, espera que você vai ver. Chegou na hora, aconteceu, eu repreendi, voltou, o camarada se converteu. Até nos Estados Unidos, eu estava gravando em Clearwater, um programa de televisão que eu passei a ter, porque depois daquele dia, né, o De Velasco, que era deputado da Record, abriu um programa de televisão para mim. Eu estava gravando, e na hora que eu comecei a falar aquilo, o equipamento da televisão americana parou. Deu pane também. Deu pane também. Os caras não sabiam o que era. Tal. Eu falei, isso aqui é principado, hein? Fui lá no switch, eu falei, você me deixa orar? Aí o cara, pode orar. E eu comecei a orar em língua estranha, comecei a repreender. A hora que eu pus a mão, voltou. Aí o cara falou assim, o que é isso? Eu falei, isso é a batalha espiritual. Então a minha vida, ela é, todo tempo tem algum tipo de intervenção de Deus milagrosa, pela graça, e é sempre assim. As coisas não vão sendo gradativas, não. De repente o Espírito Santo chega agora, faz isso, e aí a coisa acontece. Mas agora, depois de 30 anos, a maturidade veio, você é um guerreiro experiente. Agora a coisa não é assim mais, não. Agora a coisa é diferente. É verdade. Amém. Irmão, quero muito te agradecer. Obrigado pela gentileza de gastar esse tempo aqui comigo, com os irmãos aqui da nossa igreja. E muito obrigado por nos edificar e por confirmar, né, também a mensagem, confirmar o evangelho, amém, o chamado e a expansão da igreja nessa geração. Minha oração é que o seu ministério, sua igreja, tudo isso que você tem feito pela internet possa expandir cada vez mais
e o seu ministério possa alcançar as nações como de fato o Senhor já te tem prometido. Vamos ter que encerrar, senão o Instagram derruba a nossa live. Eu te agradeço também, Aloysio. Eu já te admirava de longe, né, pelo trabalho extraordinário, né, que Deus te deu, uma multidão, né, incontável de discípulos. Eu me senti sempre muito pequenininho, mas sempre sabendo que Deus tem uma porção da graça para cada um. Sempre fui muito grato por aquilo que Ele tinha para mim. Mas quero te dizer que foi uma grata satisfação estar aqui, e a gente vai se falar, e depois eu quero que você venha, aceite o meu convite para que eu possa entrevistar e o meu povo também possa ser abençoado. Muito obrigado. Pode marcar que a gente vai continuar a nossa conversa. Vamos sim. Um beijo para todo mundo aí, viu? Fiquem com Deus. Deus abençoe. Glória a Deus.